Rapaziada, não sei o que o universo tá fazendo, assim, quais são os planos do universo para o Rafinha com a seleção brasileira. Mas os deuses do futebol não vêm sendo gentil com ele, né? Ultimamente. Num jogo do Brasil, que era o jogo pra ele dar a resposta, pra ele voltar a mostrar que sim, ele é esse jogador braço, tá ligado? Esse cara que se dedica, esse cara que é efetivo, esse cara que é decisivo. Tudo, absolutamente tudo deu errado pra ele. E eu começo falando do Rafinha aqui porque quem me acompanha aqui no canal é muito torcedor do Barcelona. E quem é muito torcedor do Barcelona é muito fã do Rafinha. E quem é muito fã do Rafinha tem esse plus pra torcer pra seleção brasileira. Eu prometi pra vocês um vídeo da minha relação com a seleção brasileira nos anos, o porquê eu nunca fui tão apegado à seleção, pelo contexto que eu cresci, do que eu vi dos jogadores. E pra essa Copa, o Rafinha ele é uma peça muito importante na minha relação sentimento torcedor seleção brasileira. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, mas cara, é impressionante, tá? É impressionante. O Brasil vence o Haiti por 3-0, uma vitória que era esperada. Era um jogo pro Brasil voltar a jogar bem, fazer gols e acalmar um pouco mais os ânimos. Não é uma vitória pra se empolgar, porque é o Haiti. É a 83ª seleção da FIFA, né? No ranking. Posso mostrar pra vocês aqui, ó. Ranking 83. Então não é pra ficar 3-0. Comemore, claro. Fique feliz, mas não é aquela vitória que uau, o Hexa tá aí. As brincadeiras acontecem, mas não tem problema fazer brincadeiras, tá ligado? Mas é o Haiti, entendeu? Eu, com um pouco mais lúcido, entendo. É o Haiti, sabe? É por isso que eu comecei esse vídeo falando do Rafinha, porque eu acho que o foco vai mais pra ele. Enfim, o Brasil começou nesta formação aqui, tá ligado? Alisson, basicamente a mesma formação do jogo contra o Marrocos, com uma modificação, Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago e uma modificação tática. Paquetá e Guimarães jogando mais um do lado do outro com o Casemiro de volante. O Ancelotti aqui colocou em campo um 4-3-3 clássico, né? Um 4-3-3 clássico que o Barcelona usou muito na época do trio MSN, que o Guardiola usou muito com o Bayern, no começo com o City, enfim. Vamos lá, rapaziada. O Brasil começa muito bem esse jogo, pressionando e com o Rafinha querendo muito, tá? Com o Rafinha querendo muito, brigando muito, muito ansioso pra fazer o gol. E aos 11 minutos de jogo, Bruno Guimarães dá este passe aqui para o Rafinha, que sai na cara do gol, ele domina e chapa perfeitamente pro gol. E tava impedido, rapaziada. E tava impedido. Esse gol aqui, vocês não fazem ideia do quão era importante pro Rafinha, cara. O quão esse gol era necessário pro Rafinha, mano. E pra relação dele com a seleção brasileira, tá? Porque depois que esse gol é invalidado, o Rafinha fica mais ansioso. E eu acho que ele acaba não tendo muita medida do corpo, tá ligado? Vocês vão entender o que eu quero dizer. 10 minutos depois, o Brasil continua atacando. O Brasil continua muito firme. Muitos ataques pelo lado do Rafinha, tá? E ele recebe essa bola aos 21 minutos de jogo. Uma bola cara a cara. Foi marcado impedimento nesse lance, tá? Muita gente xingou, criticou o Rafinha, mas foi marcado impedimento nesse lance. Eu acho que ele tava um pouquinho de nada à frente também, mas era dúvida, não tem uma imagem certeira. Ele tenta cavar, cara, na cara do gol aqui, ó. E a bola acaba indo para fora, cara. Um azar tremendo, mano. Tremendo, tremendo. Mas como eu disse, foi marcado impedimento. Mas quem vai criticar ele não vai cagar pro impedimento, tá ligado? Uma pena, uma pena. Depois veio o gol do Matheus Cunha. Um gol muito culposo, né? Tá ligado? Tipo um gol na sorte. Sorte de centroavante, né? Que hoje o Matheus Cunha jogou muito como centroavante. Minutos depois do gol desperdiçado pelo Rafinha. O Vinícius, que fez um ótimo jogo hoje, ele faz uma ótima jogada. Ele dribla o marcador, chuta, o goleiro espalma que nem o Zidane espalmou a bola nos pés do Messi.
Só que aqui o Matheus Cunha tá muito bem, o marcador até tenta chegar ali, né? Tem um encontro físico, mas o Matheus Cunha consegue empurrar para o gol, fazendo 1-0 para o Brasil. O Matheus Cunha muito criticado também, né? Porque não tava num momento ruim. Ele faz um primeiro gol que tira um peso também. Acho que o Matheus Cunha era outro jogador que estava um pouco pressionado pelo contexto do Brasil. Esse gol foi muito importante para ele ganhar confiança no jogo. Confiança essa que... Bom, esse lance aqui não é o outro próximo lance, né? Mas assim, confiança essa que fez ele marcar o segundo gol. Mas antes do segundo gol, aos 28, tem mais um lance do Rafinha. Cara, pra vocês verem como o Rafinha ele tava bem postado no jogo. Os companheiros, o Paquetá, que também fez uma boa partida, a gente vai falar individualmente do Paquetá. Ele faz esse lançamento um absurdo pro Rafinha. Ele vê o facão do Rafinha e lança. E lança, mano. E o Rafinha chega. Esse lance aqui é a prova que ele tava muito ansioso. Muito ansioso. Porque ele já coloca na frente. Ele poderia ter passado a bola pro Vinícius, só empurrar. Eu acho que era o melhor, tá? Eu acho que o Rafinha aqui deveria ter passado a bola pro Vinícius. Mas ele tava... Eu acho que até ele tentou. Porque se vocês olhar o toque, ó... Ele é desarmado aqui, tá, rapaziada? Ele é meio que desarmado aqui. Ele consegue... Ele pega tudo mascado. Aqui, ó, ele tava muito pressionado, ele não consegue passar nem chutar. Eu acho que ele tentou passar pro Vini, tá? Eu acho que ele não tentou chutar aqui, mas a bola sai muito ruim, muito todo desequilibrado. E eu acho que é aqui que ele sente. Aqui que ele sente o problema físico, tá? Seguindo. Porque depois... tem um segundo gol do Brasil, né? Que eu esqueci de colocar aqui pra vocês. Eu peço até perdão pra vocês, tá? Mas era um gol com uma bola enfiada do Vini para o Matheus Cunha, que muito bem dá uma paulada no canto direito do goleiro. Foi um golaço. Aí abre 2-0. Aí, minutos depois, né? 10 minutos depois, o Rafinha ele para e sente. Alguns dizem que ele colocou a mão na coxa. Outros dizem que ele pode ser a bolha no pé, né? Tava tendo uma notícia ali, um burburinho, que o Rafinha tava com uma bolha no pé, que não tava treinando com bola, que ele ia tentar jogar hoje. E ele é substituído, né? Com 2-0. Aí entra o Ryan no lugar dele, tá? O Ryan, não o Ryan Santos, o Ryan do ex-Vasco. Paquetá de novo, nosso querido Lucas Paquetovski lança uma bola perfeita pro Vini, que vai conduzir, sai na cara do gol. E o Vini bate mal. Cara, o Vini bate no meio do gol. Mas, quando é seu dia, você também tem sorte. O goleiro... E é uma batida assim... Eu falei que o Vini bateu mal porque geralmente goleiro bom cata essas bolas, tá ligado? Porque ele não vai fazer o que o goleiro do Haiti aqui fez de sair estabanado com perna pro alto. Se é o Neuer, por exemplo, se é, sei lá, qualquer goleiro da Espanha, ele não vai sair assim na bola. Por isso que eu acho que provavelmente o Vini perderia esse gol. Porque geralmente o Vini bate essa bola curvada aqui no canto do goleiro, mas ele bateu embaixo. Passou debaixo das pernas do goleiro, foi gol. Mérito do atacante, de desmérito do goleiro, segue o baile. 3-0 Brasil no primeiro tempo. Tá. Então assim segue. Entrou o Ryan aos 40. E o segundo tempo, cara, o começo não aconteceu nada demais até que isso aqui acontece, né? Finalmente, Endrick entra em campo juntamente com o nosso Gabriel Martinelli. Sai o Paquetá, que fez uma partida muito boa, e sai o Matheus Cunha, que obviamente também fez uma partida muito boa. O Endrick entra no jogo muito fervoroso, o Paquetá entra também. O Paquetá mete esse balaço aqui, ó, numa jogada muito legal, muito boa com o Vini. O Bruno Guimarães aciona o Vini só deixa pro Paquetá, tá ligado? A bola, e ele mexe essa paulada aqui, quase sai um golaço absurdo. Infelizmente não foi, né? Aí teve a pausa técnica e a gente tem esse momento aqui, cara. Esse momento aqui, eu confesso que me pegou. A expressão facial do Rafinha, no minuto 70, 3-0, ela diz bastante, tá? Ela diz alguma coisa sobre a situação. Não me parece que é uma questão só de bolha no pé do Rafinha. Talvez, assim, talvez ele realmente tenha tido uma recaída aqui. Não sei se na posterior da coxa. Tem que ver como é que é. Claro que o jogador fica muito preocupado. O jogador conhece bem o corpo. Então, quando um jogador sai muito abatido de campo, geralmente é coisa chata, coisa de semanas. Uma pena, né, cara? Uma pena.
O que a gente pode fazer agora é torcer, mas essa imagem aqui me pegou. E eu até guardei um comentário aqui que eu achei muito pertinente do nosso mano Lucas, que resume basicamente a desgraça que foi o dia de hoje pro Rafinha. O gol que daria confiança para o Rafinha na seleção foi anulado. Após isso, ele perdeu 2 gols e saiu com problemas físicos. Eu repito, cara, eu não sei o que os deuses do futebol guardam pro Rafinha na seleção, mas hoje ele foi cruel, tá? Ele foi muito cruel. Enfim, a vida segue, a vida do Brasil também segue. Teve essa chance aqui com o Douglas Santos, né? Que recebeu a bola na boca da área, num passe do Endrick pro Ryan, do Ryan pra ele. Ele poderia ter cruzado no Vini, tinha 3 cabeças aqui, ó. E o Douglas Santos resolveu chutar no gol e mandou pra fora. O Endrick chegou a marcar, a balançar redes num belo passe do Ryan, mas ele estava impedido, fez um belo gol, um gol parecido com o do Vini. O goleiro de novo foi muito estabanado na bola, o Endrick só chutou debaixo das pernas dele. Mas também, assim como do Rafinha, infelizmente estava impedido, era um gol importante pro Endrick, pra dar confiança pro menino, pra ganhar mais pontos com o Ancelotti. Infelizmente também estava impedido. Teve esse lance aqui também, teve 2 lances muito parecidos no final do segundo tempo, tá? Que é um lance com o Martinelli. Na primeira o Martinelli toca pro Endrick e o Endrick passa um pouco da bola, dá uma embananada com a bola e a jogada volta. Aí teve essa aqui, cara, que o Martinelli dessa vez acerta, joga pro Ederson, sim, aquele da Atalanta, e ele chuta pra fora, cara. Perdeu um gol aqui, ele poderia ter parado e ajeitado pro Endrick, que só ia empurrar pro gol aqui. Não conseguiu, ele tava muito rápido e acabou chutando essa bola pra fora. E basicamente é isso. Este rapaz aqui, ele não entrou tão bem no lugar do Rafinha. Ele tava meio nervoso, errou alguns domínios, errou algumas posses, o que é normal, absolutamente normal. No segundo tempo, ele foi ganhando mais confiança, mas ainda assim um pouco engessado, né? Ele conseguiu fazer boas jogadas, como eu expliquei aquela que recebeu do Endrick e jogou pro Douglas Santos. Teve uma outra lá que ele também tava livre, mas o Martinelli toca no Endrick, que tava mais complicado com a bola. Enfim, eu tô falando do Ryan porque foi muito triste o que eu vi dos comentários dos brasileiros, tá? Perante ao Rafinha. Eu vi comentários de gente comemorando que o Rafinha saiu lesionado. Eu vi gente comemorando o gol anulado do Rafinha. Rapaziada, eu não sou uma pessoa muito linear e nem uma pessoa muito superficial. Mas pra mim, que já tem uma relação que teve uma relação muito indiferente com a seleção brasileira. Eu vejo um cara que é quase que um ídolo pra mim já, o Rafinha, tá? Por tudo que ele fez no Barcelona. Torço muito pra ele na seleção. E eu vejo os brasileiros, e muitos brasileiros torcendo contra. Cara, torcer pra anular o gol de um jogador nosso. Cara, mas assim... Eu não entendo não, rapaziada. Eu não consigo conceber, tá ligado? Conceber. Porque se eu fosse uma pessoa mais amargurada com o histórico que eu tenho com a seleção, o que eu ia fazer? Ia torcer pro Ryan ir mal. E não foi o que eu fiz, tá ligado? Porque eu não quero que nenhum jogador do Brasil vá mal. Mesmo o Vini Júnior, que joga no Real Madrid, que eu torço pra que ele se foda no Real Madrid, tá? Que eu sou bem sincero. No Real Madrid que ele se foda. Mas no Brasil não. No Brasil que ele faça o que ele vem fazendo. Gol, assistência, tá ligado? O Vini parece muito feliz agora com a seleção brasileira em Copa do Mundo. Ele parece que tá jogando mais leve. E isso é muito bom. Pra gente, pra ele, tá ligado? E pro Ryan a mesma coisa, mas ele começou mal a partida pelo nervosismo, depois foi melhorando na partida, a Haiti foi dando mais espaços, poderia ter saído com um golzinho, com assistência, não aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele teve um desempenho semelhante a alguns desempenhos do Rafinha. E que ele não tem a mesma característica, tipo, ele corre bastante, ele tem condução, ele tem passe, ele tem técnica, mas ele não tem a mesma característica do Rafinha de correr muito em profundidade. Tem um pouco sim, mas não tanto quanto o Rafinha. Então ele não teve tantas oportunidades quanto o Rafinha teve, porque o cara que tem essa característica semelhante é o Martinelli. Tanto é que o Martinelli entrou e teve esses lances de Rafinha, né? Que acabou, infelizmente, batendo na bola no travessão. Ele acertou um passe no Ederson que desperdiçou, o outro no Endrick que ele errou. Acontece, tá ligado? A questão é que não é só o Rafinha que sofre essas coisas. Mas eu não entendo por que ele é o mais massacrado. É por causa da entrevista? Ah, é porque ele disse que não pode ter férias, que o jogador tem que ter férias. Ah, é porque é o porrada neles.
Tá ligado? Me cansa, mano. Então quero mandar um recado pra você, que é muito barcelonista, que é muito culé. Cara, não se prenda a esses comentários, tá? Não vale a pena você explicar pra uma pessoa completamente ignorante, completamente repeteco de papagaio que só vai repetir o que os outros falam. E nem cair na ladainha da galera que quer ver essa rapaziada brava porque tá torcendo contra um jogador do Brasil. Tá ligado? A gente tem essa cultura de torcer contra os nossos. E isso é insano. Cara, o Neymar acho que é o grande exemplo. Tem gente que torce pra caralho contra o Neymar, que ele seja cortado. E isso não é de hoje. Até quando o Neymar tava no Prime, mano. Eu vi nego torcendo contra o Neymar, cara. O nosso melhor jogador, o artilheiro da seleção brasileira. Você consegue imaginar algum argentino torcendo contra algum jogador da Argentina? Só um exemplo, tá ligado? Eu não consigo, mano. Até na Espanha, que tem uma rivalidade fodida de Real Madrid e Barcelona, você não vê torcedores de Real Madrid e Barcelona torcendo contra os jogadores de Real Madrid e Barcelona na seleção espanhola. Vê a Euro de 2024, as reações de alguns espanhóis, tá ligado? Com o Lamine, com o Pedri, com o Dani Olmo, que hoje é jogador do Barça. Os caras torcem muito por eles, mano. Porque é a seleção. Aí eu vejo brasileiro torcendo contra o Rafinha, que é um dos melhores jogadores do mundo, mas porque não pode ser um dos melhores jogadores do mundo, porque ele não pode ter autoconfiança, tá ligado? Porque senão ele é marrento. Estão achando que o Rafinha é o Olise, que tem a perna do Olise, tá ligado? Isso me deixa muito chateado. Me deixa muito chateado, tá? Enfim. De qualquer forma, o Brasil venceu. Matheus Cunha jogou muito bem. Vinícius Júnior aqui jogou muito bem. O Guimarães foi ok, né? Não precisou ser tão efetivo, foi bem ok ali, tá ligado? Mas não foi o melhor. Paquetá foi muito bem, muito bem. O Casemiro, que tava morrendo, quando teve mais espaço jogou melhor, né? Porque contra Marrocos ele parecia muito lento, hoje tava um pouquinho mais rápido, correndo mais, um pouco melhor fisicamente. Então jogou melhor. O Douglas Santos, mais uma partida excelente do Douglas Santos. A dupla de zaga, de novo, não comprometeu. O Danilo foi ok e o Alisson foi muito bem. Muito bem o Alisson defendendo todos os chutes perigosos e cabeceiros perigosos do Haiti. Então, rapaziada, é isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje. Eu tô bem triste com a situação do Rafinha. Eu realmente tô torcendo muito por ele, tá ligado? Muito por ele mesmo, porque é um cara que se esforça bastante, é um cara que eu vejo o que muita gente não vê, né? Todo mundo que é culé vê, tá ligado? Vê o quão o Rafinha é impactante no jogo do Barça e o quão ele tem potencial de ajudar também na seleção. E tudo tá errado como deu hoje, desde o gol anulado até a lesão, é muito, muito frustrante. É muito, muito triste, tá? Enfim. Desculpa por ter trazido esse ar um pouco mais melancólico pra esse vídeo, por uma vitória, mas é como eu me sinto, tá ligado? É como eu estou nesse momento. Posso mostrar aqui o grupo do Brasil pra vocês também, né? Que é interessante. O Brasil assume a liderança do grupo C, ok? Com 4 pontos. Eita, vou sair da tela aqui desse jeito, menino. Aqui, ó. Como vocês podem ver, tá? Com 4 pontos, a gente passa o Marrocos, que venceu a Escócia por 1-0 no jogo bem modorrento. O nosso próximo jogo é contra a Escócia. É um adversário muito mais difícil, mais físico. Não é um time tão bom por causa de algumas peças ali e tudo mais. O Brasil é favorito. Mas vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo que o Brasil vai ter que se impor novamente e fazer os seus gols, tá ligado? E sofrer com a pressão de mais uma vez chegar num palco, dessa vez na seleção europeia, e mostrar pra que veio, né? Vai ser um jogo mais chato. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal aqui, tá? E é isso, nos vemos no próximo vídeo.